de um homem que foi curado. Está lá em João, capítulo 5, verso 1 diante. João, capítulo 5, verso 1 até o verso 15. Se nós olharmos o versículo antes, fala que Jesus
mentira pode durar um tempo, mas uma mentira não pode durar o tempo todo. Este homem, a Bíblia mostra que agora naquele lugar havia uma multidão de pessoas, de todas as enfermidades, e tinha um específico que há 38 anos estava enfermo. Imagino eu que se isso não acontecesse algo sobrenatural naquele lugar, imagino eu que este homem de tantos anos está lá e nunca vê um milagre acontecendo, acredito eu que ele nunca mais voltaria naquele lugar. Mas ele voltava com a esperança de alcançar o milagre da sua vida. Em Levítico capítulo 21 tem um texto lá que nenhuma das pessoas enfermas, nem aleijados, nem coxos, nem paralíticos, nenhum deles poderiam estar numa festa naquele lugar. Nenhum deles podia participar. O lugar mais próximo que aquelas pessoas podiam estar era no tanque de Betesda. O significado do tanque de Betesda é casa de misericórdia. O lugar mais próximo que os enfermos poderiam estar era na casa de misericórdia, para tentar alcançar o milagre, porque o maior desejo deles era estar numa festa, mas eram impedidos de estar. E Jesus, sabendo disso, quando ele chega naquele lugar e ele visualiza, Jesus não curou mais ninguém naquele tanque, o texto não diz. Ele somente curou aquele homem que há 38 anos padecia. Talvez essa noite nós entramos na casa de misericórdia, porque lá na casa de misericórdia era a única esperança para ele alcançar o objetivo de ser curado, de ser transformado, para estar no lugar desejado, a casa de misericórdia. Quando Jesus olha para ele: você quer ser curado? Eu imagino Jesus falando e aquele homem não entendendo o que Jesus queria falar, ou quem era quem falava com ele. Você quer ser curado? E aquele homem levanta com uma palavra de decepção na sua vida. Senhor, eu não tenho ninguém que quando as águas são movidas me coloque lá dentro. Sabe, isso me faz entender que era um homem que vivia, sem amigos próximos, ou talvez sem familiares próximos dele. Era um homem frustrado, era um homem que não conseguia ter alguém do seu lado para o ajudar nos momentos difíceis da sua vida. E como é bom ter um amigo do lado, contar com alguém. Aquele homem desabafa para Jesus: eu não tenho ninguém. O homem que estava apenas confiando, sem saber quem estava à sua frente, estava confiando somente em tempos alguém mover as águas. Este homem também era um homem que me faz pensar que era um homem esforçado. Ele fala assim: toda vez que eu vou tentar chegar, chega outro antes de mim e pula. Numa corrida entre cegos, coxos e paralíticos, quem chega
chegará primeiro na água. Não foi uma extensão da sua paralisia, mas entendo eu que quando uma pessoa ela é paralítica do pescoço para baixo, ela não tem nenhuma condição de tentar sozinha chegar naquele lugar. Mas ele fala que ele tentava chegar, ele se arrastava. Então ele empregava um esforço para tentar alcançar o seu objetivo, mesmo que sem sucesso. Meio as frustrações, mas ele nunca desistiu de estar no tanque de Betesda, na casa de misericórdia, para alcançar algo sobre a sua vida. Mas o encontro com Jesus muda toda a história da vida do ser humano. O encontro com Jesus, ele começa a romper, ele começa a fazer coisas que venham transcender o entendimento do homem. Enquanto o homem estava confiando em tempos, estava alguém ali que poderia falar e fazer: eu posso curar a sua vida. Eu posso fazer aquilo que você está há tanto tempo esperando. Eu não dependo de mover de águas, eu não dependo do tempo, eu só simplesmente basta eu querer e vai acontecer. Será que muitas vezes nós não somos como este homem paralítico? Se esforçamos, lutamos, mostramos as nossas decepções, às vezes nos sentimos tão só, sem ninguém do nosso lado para estar nos apoiando. Mas existe alguém chamado Jesus Cristo. E quando nós temos esse encontro face a face com o Senhor, as coisas da nossa vida são mudadas por completo. Porque Jesus não está limitado ao tempo, espaço e nem limitações. Esse é Jesus Cristo. Mas Jesus, quando ele depara com aquele homem, ele não quer apenas curar aquele homem. Se você olhar o verso 14, quando ele tem um encontro novamente com Jesus, lá no templo, Jesus fala para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o que as pessoas não entendem e não sabem, talvez, é que o pecado na nossa vida, ela traz consequências na nossa vida. Jesus estava falando que aquele homem tinha cometido alguma coisa que, por causa deste pecado, ele havia ficado paralítico. O texto não fala o que é, mas Jesus o adverte: não peques. E muitas pessoas tentam apenas sarar as consequências, mas nunca querem sarar o motivo que aquilo foi causado. Por exemplo, quem aqui já teve febre? Dor de cabeça. Você já parou para pensar que a dor de cabeça e a febre é apenas uma consequência de algum mal que o seu corpo está sofrendo? Você toma um remédio para dor de cabeça e quando passa o efeito do remédio, a dor de cabeça volta, a febre volta. É porque você não curou a causa da dor de cabeça. Sabe, meu querido? E tem muitas pessoas que estão vivendo dessa mesma forma. Querem algumas coisas, mas Jesus quer curar a raiz do problema. Ele quer curar aquilo que te trouxe. Ele não quer apenas curar a consequência, mas ele quer curar a causa da sua vida. A causa daquele homem foi um pecado desconhecido. Mas Jesus o adverte a abandonar, a
viver uma nova vida, uma vida reta, uma vida íntegra, para que nada mais não te suceda. E eu fico pensando, o que seria pior do que viver 38 anos paralítico? Está parando para pensar? Alguns comentaristas falam que um daqueles homens que estava crucificado com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário era este homem. Alguns comentaristas falam, porque lá na cruz do Calvário, aquele malfeitor que fala assim, ele não fez nada, nós somos culpados. E ele fala, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Era um homem que tinha ciência do que estava acontecendo, de quem era Jesus. A maioria dos comentaristas chegou até a afirmar que era este homem, porque conhecia, não abandonou a velha vida. E muitas pessoas estão vivendo da mesma forma, querem ser curados, querem ser sarados, mas não querem mudar de vida, não querem ser transformados pelo Senhor. Cuidado, existem coisas piores do que você tem levado hoje sobre a sua vida. Sabe de uma coisa? Quando nós somos encontrados por Jesus, as coisas têm que mudar. Você quer ver? 38 anos paralítico. Como que esse homem era sustentado? Esmolas? Alguém com caridade passava e dava um alimento, moedas, alguma coisa. Mas quando ele é curado, as coisas começam a mudar. Se ele tivesse que ser transportado para um tanque de Betesda ou voltar para sua casa, alguém teria que carregá-lo. Mas quando ele é curado, as coisas mudam. Ele era sustentado por alguém, agora ele tem a capacidade de trabalhar. Ele era carregado por alguém, por uma cama, por uma maca em cima dela. Agora ele pega a maca, coloca nos ombros e começa a andar com ela. Ter um encontro com Jesus traz mudanças na nossa vida. Não dá para andar da mesma forma, não dá para andar do mesmo jeito. Quando nós nos convertemos ao Senhor, somos impactados por Ele. Não dá para viver mais a mesma vida que eu vivia. Não dá para andar da mesma forma, não dá para vestir do mesmo jeito, não dá para falar da mesma forma. Somos mudados. E aquele homem bota a cama nas costas e começa a andar. E as pessoas param para falar com ele: por que você faz isso? Quem te mandou andar carregando a cama? Não sei. Eu fiquei tão alegre que eu pude andar, que ele foi embora e eu nem sei o seu nome. Quem é? O texto que eu iniciei, Jesus perguntou: que dizes os homens que eu sou para os seus discípulos? E eles falaram: uns dizem que o Senhor é João, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um profeta, porque eles não conheciam quem realmente era Jesus. E Jesus pergunta: e vocês? Quem me dizes que eu sou? Pedro levanta a voz e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua história? Será que realmente você conhece? Aquele homem não sabia quem o tinha curado. Eu não sei quem é. Você sabe para o lugar onde aquele homem
foi para o templo, para uma festa, para o lugar que ele queria realmente estar, comemorando, alegria. E uma tipologia, eu gostaria de falar que o tanque de Betesda pode ser simbolizado como a igreja. As pessoas entram aqui com as suas expectativas de um milagre na sua vida. As pessoas entram aqui esperando, convictos que as águas vão se mover, esperando um grande milagre. A igreja é este lugar, essa casa de misericórdia, porque um dia nós queremos estar numa festa, e essa festa está tipificando o céu, mas você nunca alcançará o céu se você estiver com os aleijões da sua vida. Era proibido, eu falei, era proibido entrar na festa quem era coxo, quem era cego, quem era manco, quem era aleijado. E é proibido entrar no céu aquele que está vivendo uma vida longe do Senhor, com a prática do pecado, vivendo longe da sua presença. E sabe aonde você consegue o milagre da sua vida? O encontro com Jesus, e que está dizendo o que queres que te faça. Você quer ser curado, você quer ser tocado, você quer ser transformado a sua vida. E é aqui que nós temos um encontro com Jesus, porque um dia queremos estar numa festa, mas só estaremos lá se nós formos curados aqui, se nós formos transformados aqui, se nós deixarmos tudo para trás, a nossa cama, se nós deixarmos os nossos costumes, se nós deixarmos o pecado da nossa vida para trás. Quem um dia não quer estar no céu? Quem um dia não quer estar lado a lado com Jesus? Mas o dia é hoje para falar: Senhor, eu preciso ser curado. E eu já tentei de tudo, eu já me esforcei, eu já dependi de pessoas, eu já fiz de tudo para alcançar o milagre da minha vida. Eu não alcancei. Só Jesus pode fazer o milagre da sua vida. E você está no lugar correto, na casa de misericórdia. Feche os seus olhos por um momento. A casa de misericórdia tem encontro com Jesus. A casa de misericórdia tem cura do corpo e também da alma. A casa de misericórdia tem libertação do pecado, tem alegria. Na casa de misericórdia tem transformação.